A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês o conteúdo proposto para a lição de número 10, como tema a mordomia das finanças. O textual nos diz assim, está em 1 Timóteo, no capítulo 6 e verso de número 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E a verdade prática nos diz assim: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência e comedimento e amor. Que coisa maravilhosa. E a leitura bíblica em classe está em Eclesiastes, no capítulo 5, do versículo 10 e 11. Do capítulo 5, versículo 10 e 11. E 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6, e se estende até o verso de número 10. Também eu quero pegar aqui por base também aqui o livro de 2 Reis, no capítulo 12, do versículo 4 ao 45. Então estarei comentando aqui, compartilhando com você essa lição tão boa, com conteúdo tão bom. Estarei citando um exemplo de uma pessoa maravilhosa que foi bem sucedida. Estarei citando também várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas simplesmente te complementará o conteúdo proposto para enriquecer no conhecimento e crescer na graça e no conhecimento espiritual. Tá ok? Aqui no tópico de número 1, tudo que temos vem de Deus. E o tópico de número 2, como o cristão deve ganhar o seu dinheiro. E o tópico de número 3, como o cristão deve utilizar o seu dinheiro. Muito bem. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, acerca das coisas que movem o mundo, o dinheiro se destaca como algo eticamente difícil de ser administrado. A mordomia cristã das finanças implica instruir o cristão com as relações ao modo como é ético, docente e correto de lidar com o dinheiro. O dinheiro está diretamente ligado aos bens materiais. A mordomia cristã, nesse particular, ela tem a ver com a administração adequada do dinheiro, como adquiri-lo e posse e também a utilização do mesmo das várias atividades da vida materiais. A administração do dinheiro, seja pessoal ou pública, deve ser feita com critérios e honestidade e também responsabilidade. E eu quero aqui já pegar como gancho também aqui a mordomia exemplar de Joás. Quero aqui pegar como exemplo aqui Joás. Um rei Joás, percebendo que o reino e principalmente a casa de Deus estava em estado deplorável, necessitando de alguns reparos, despertou o coração do povo para contribuir para a sua finalidade. O rei organizou um sistema de arrecadação em dinheiro para a reparação do templo, e desse modo o Joás constituiu-se em um modelo de um mordomo cristão na Bíblia. Aqui aprendemos preciosas lições com a mordomia de Joás referente às finanças do povo de Deus. O primeiro aspecto, Joás, ele despertou o interesse do povo para contribuir. Olha que coisa interessante. Joás, então, ele percebeu que o segredo do sucesso e do seu reinado consistia em cuidar primeiro das coisas de Deus. O templo ele precisava de reparos de urgência, e para tal precisava de amor, dedicação e cooperação do povo, como está em 2 Reis, no capítulo 12 e do versículo de número 4. Segundo aspecto, Joás ele estabeleceu ordem e organização, como está em 2 Reis,
no capítulo 12 e do versículo 4 e se estende até o verso de número 7. Sem esses elementos, não podem haver coordenação nos trabalhos da igreja, mesmo que haja fervor e espiritualidade. E deixou como, ou seja, Joiada, o sumo sacerdote, a responsabilidade de coordenar com os demais sacerdotes a captação e o manuseio do dinheiro, ou seja, as mensagens inspiradas sobre o propósito das ofertas estimularam o povo a contribuir com espírito voluntário de generosidade. E isso é que é importante, e também com muita alegria. O terceiro aspecto de Joás demonstrou a responsabilidade de sua administração, como está em 2 Reis, no capítulo 12 do versículo 7. Joás, ele teve firme em seu propósito de reconstruir e reparar o templo. Convocou-se os seus liderados, principalmente Joiada, o sacerdote, e perguntou-lhe: por que não reparais o estrago da casa? Joiada não estava cumprindo ou compreendendo a sua responsabilidade. Nessa mordomia requer propósito e fidelidade. Quantos líderes cristãos são honestos quanto ao emprego do dinheiro do Senhor que entra nos cofres das suas igrejas, mas em vez de utilizar na obra de Deus, preferem guardá-lo em bancos? Com Joás, o dinheiro tinha que ser empregado com a finalidade estabelecida para que o povo não perdesse a fé e a confiança dos seus liderados. Muito bem. Dentro do quarto aspecto, eu posso observar aqui que o povo viu um bom resultado das suas contribuições. Joás, ele determinou que a obra dos reparos fossem executados imediatamente. A obra foi dividida em setores de trabalhos. Estabeleceu chefes especialistas para cada tipo de trabalho. Enviou carpinteiro, pedreiros, cavouqueiros, construtores, como está em 2 Reis, no capítulo 12 do versículo 11 ao verso de número 12. O dinheiro era separado segundo a necessidade, e cada chefe de serviço administrava os pagamentos dos trabalhadores. O dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro da oferta pelos pecados eram únicos, separados exclusivamente para o sustento dos sacerdotes, como está em 2 Reis, no capítulo 12 e do versículo 16. Então aqui eu começo a lição dando o exemplo do rei Joás. Agora aqui no tópico de número 1 aqui, já entrando no tópico número 2, como o cristão deve ganhar o dinheiro. Então vamos lá. O que nós podemos observar? Alguns princípios de administração do dinheiro. Primeiro, a avaliação correta do dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de males, mas o amor ao dinheiro. Como está em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 10. Ou seja, esse amor idolatrado que torna as pessoas vítimas das ganâncias, das presunções e da avareza. O dinheiro não é mal e nem bom em si mesmo. A sua utilização é o que deve ser justa, honesta e racional. A parte final do texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 10, reserva: assevera, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É o amor ao dinheiro que é prejudicial e faz mal à alma. Colocar o dinheiro à frente de todas as coisas na vida ou acima de prioridades espirituais é mal e perigoso. A Bíblia condena a avareza porque ela conduz ao egoísmo e desamor. Olha que o autor dos Hebreus nos diz no capítulo 13 do versículo 5, também em 2 Pedro, no capítulo 2 do verso 13 ao 14.
Este é o primeiro aspecto sobre os princípios de administração ao dinheiro. Mas e o segundo? Que é a mordomia cristã. O dinheiro é um meio e não um fim em si mesmo. Que é o segundo aspecto. Agora veja bem aqui. A sociedade humana, ela gira em torno do dinheiro. E faz do mesmo a razão de toda a vida. Ou seja, pois o incrédulo, na sua cegueira espiritual, não conhecem a Deus. A Bíblia adverte: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele, como está em Eclesiastes no capítulo 5 do versículo 10. O terceiro aspecto, a arte de ganhar o dinheiro. Não é pecar ganhar dinheiro indigna, lícita e honesta. Pecado é aplicá-lo ao mal. Para que ganhemos dinheiro sabiamente, precisamos reconhecer antes de tudo, e em primeiro lugar, o reino de Deus, isto é, o seu predomínio nas nossas finanças pessoais, como está em Mateus no capítulo 6 do verso 33. Todo o verdadeiro mordomo cristão em suas finanças faz de Deus o seu sócio e gerente, isto é, o seu orientador na sua obtenção de dinheiro, sempre um modo de como contribuir para o reino de Deus. O quarto aspecto, o uso racional do dinheiro. Eu vejo aqui que John Wesley era muito prático e por isso ele deu três regrinhas sobre o uso correto do dinheiro. Primeiro, ganhar o máximo que puder, isto é, deve ser feito em pagarmos ou seja, demasiado caro pelo dinheiro e sem prejudicar o próximo. E assim, o corpo e a alma. Pagar demasiado caro o dinheiro é ganhá-lo com prejuízo, não tendo prejuízo na saúde, mas dar honra para que o nome venha a ser, ganhar licitamente, enfim. Isto é importante, ganhar justamente. Segundo, economizar o máximo que você pode. Isso significa que você deve cortar despesas que apenas visam dar satisfação aos loucos desejos da carne, a vaidade e a cobiça dos olhos. Não se deve, ou seja, desperdiçá-lo em pecados, em loucuras durante a nossa existência. E providenciar para que os nossos filhos não se desperdiçam depois da nossa partida, tá ok? Então, terceiro, darmos o máximo que pudermos. Isto é o que Deus exige de nós, de cada um de nós. Entendeu? Então isso é importante. Mas eu gostaria de continuar aqui ainda para o top número 2, a mordomia da prosperidade. E assim vai, queridos. Como o cristão, ele deve a mordomia da prosperidade, já comentando o top número 2. Primeiro, a prosperidade e espiritualidade. Há um falso conceito que o pobre material é o caminho para a verdadeira espiritualidade. Há quem pense que a prosperidade financeira rouba a humanidade do crente e afasta-se de Deus. Aqueles que querem prosperar segundo o sistema do mundo realmente correm esse risco, mas quem coloca a sua prosperidade material sobre a égide de Deus, certamente será abençoado. Segundo aspecto, a prosperidade de Abraão. Queridos, quero aqui simplesmente concluir essa lição dizendo que Abraão foi o homem próspero e na sua vida material, porque era obediente às leis divinas da prosperidade. Ele teve uma vida frutífera e próspera. E Abraão era um dos homens ricos em gados, prata e também em ouro, como está em Gênesis, no capítulo 13 do versículo 2 em diante. Ora, temos direito também à mesma bênção de Abraão, por Jesus Cristo. É a bênção de Abraão que chegou aos gentios através de Cristo, como está em Gálatas, no capítulo 3 do verso 14. E diz mais: e sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiro conforme a promessa, como está em Gálatas, no capítulo 3 e verso 29. E isto é importante, irmãos, que o cristão entenda este propósito. Eu quero aqui dizer aqui para vocês que aprendemos que o dinheiro
não é o fim primordial da vida humana. O cristão que ama a Deus sobre todas as coisas fará com que a arte de ganhar dinheiro se constitua-se em uma fonte de bênção para si mesmo, para a sua família e acima de tudo para o reino de Deus, representado pela Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, queridos, eu quero ficar aqui com essa aula tão resumida da IBD, tá certo? E é importante que nós, como cristãos, devemos sim saber como administrar o nosso dinheiro com sabedoria. Isto é o que importa. Fico aqui com essa aula tão resumida e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Possivelmente o nosso pastor Irineu Vital estará dando a aula que é sobre a mordomia das obras de misericórdia, que é a lição de número 11. E aguardando vocês até a próxima aula, se Deus nos permitir. E fico aqui com esta tão aula resumida. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.